Vamos, vamos. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Prontas para mais uma? Estamos chegando ao fim, hein? Me fala aqui nos comentários se essa jornada foi útil para você e como que ela te ajudou. Vai ser muito importante para mim saber disso. Eu quero dar continuidade com outras jornadas, com outros assuntos também ligados ao amadurecimento aqui no canal, tá? Então vamos lá. Nas últimas aulas, aliás, na última, né? Eu trouxe para você quais os caminhos possíveis para adquirir virtudes, tá? E hoje, considerando que você já descobriu a virtude mais urgente que você precisa adquirir, a gente vai montar um plano para conquistar essa virtude. O primeiro passo é definir bem suas resoluções, tá? Então, toda resolução que você fizer de mudança, ela precisa se converter em direções concretas, em ações práticas no seu dia a dia. E assim você vai criando o hábito da virtude aos poucos, tá? Não basta você fazer um ato virtuoso. Por exemplo, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Ou eu salvei um menino no incêndio. Beleza, é um ato virtuoso, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa virtuosa, porque a pessoa virtuosa, ela cria o hábito daquela virtude. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ter esse hábito nos pequenos momentos do dia a dia, tá? Tá, acho que eu vou falar sobre isso lá na frente. Então vamos lá. Aqui a gente tem 3 exemplos de resoluções, mas você vai escolher as suas resoluções, tá? E colocar em prática aí na sua vida, que são só exemplos. Primeira resolução, ter paciência. Exemplo, tá? Então, eu coloco aqui a minha resolução que é ter paciência. Então, o que que eu vou fazer de concreto? Eu vou sorrir amorosamente para quem me incomoda. É isso que eu quero que você faça e anote. A minha resolução vai ser, minha resolução vai ser aproveitar o tempo. O que que eu vou fazer? Eu vou acordar todo dia às 6 horas da manhã. Minha resolução é de praticar caridade, tá? O que que eu vou fazer de fato? Eu vou dar esmola toda sexta-feira quando eu sair na rua, tá? Então, aqui vão alguns pontos que a gente deve levar em consideração para essa luta de concretizar o que a gente se propõe a fazer, tá? Então, a primeira coisa, você precisa ter em mente, tá? Mortificação. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa palavra. Se você não ouviu, é o seguinte, você vai precisar fazer um esforço para vencer a moleza, tá? A moleza de uma cobertinha quente, a preguiça de acordar cedo no frio, tá? Mortificar é justamente você matar o mal que existe dentro de você, tá bom? E aí eu te pergunto, o que que você precisa mortificar hoje, tá? Talvez você tá precisando fazer uma dieta porque você tá incorrendo muito em pecado de gula, assim vamos dizer, né? Você tá gulosa, tá comendo demais, tá dando sobrepeso, tá ficando gorda, tá ficando com a mobilidade prejudicada. O que que você precisa mortificar? O arroz, o carboidrato, o macarrão, o doce, entendeu? Eu preciso mortificar hoje a preguiça de me exercitar. Eu tô falando de mim. Hoje eu preciso realmente voltar pra academia. Antes eu corria, eu quero voltar a correr. Mas quando eu penso nisso, me dá uma preguiça de sair de casa terrível. Então é algo que eu preciso mortificar dentro de mim. Ou seja, definir um horário certo na minha semana, o dia correto que eu vou sair e vou fazer a minha corrida, tá? Segundo ponto, né? Falamos então da mortificação. Segundo ponto, a gente precisa aprender uma coisa: ser fiel no pouco. Só adquire virtude quem faz das suas próprias ações um hábito, tá? Então, por exemplo, a virtude da coragem. Para que ela se torne um hábito, eu preciso fazer pequenos atos de coragem diariamente. Por exemplo, eu preciso falar a verdade, eu preciso ter coragem de ser fiel nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, no meu trabalho. Eu preciso ter coragem de ser honesta, eu preciso ter coragem de não reclamar. Não basta só o exemplo que eu dei no início da aula, né? Não basta só eu salvar uma criança de um incêndio num belo dia. Isso é um ato de virtude, é um ato de coragem. Mas isso não quer dizer que eu possuo essa virtude da coragem. A coragem, a virtude, gente, é algo natural na pessoa, entendeu? Por exemplo, que eu tô com o livro dele ali em cima. São Felipe Neri. São Felipe Neri,
ele tem a virtude da alegria, percebe que é algo natural do santo. Não é que ele sentou aqui igual a gente está falando, tá fazendo e falou assim, não, eu preciso ser mais alegre porque eu tô muito carrasco. É algo natural, é dele, entendeu? Só que, para que a gente torne em nós algo natural, a gente precisa exercitar todo dia, entendeu? Em Francisco de Assis, se não me engano, ele era rico, né? Ele era rico e largou tudo, ou seja, ele não tinha esse esse hábito de virtude, essa virtude da humildade. Ele não tinha, assim, essa coisa. Ele era herdeiro, ele era um guerreiro, ele estava assim, preparado para ser mandado para a guerra, se não me engano. Eu acho que assisti o filme dele, tem muito tempo. E ele decidiu largar tudo e ir cuidar dos pobres. Foi morar com um bando de leproso. E ele foi muito julgado na sociedade. Era, né, se tornou algo natural para ele. Entende? Então, assim, a gente precisa ter atos rotineiros de virtudes para que a gente um dia tenha essa virtude como algo natural dentro da gente, tá? Terceiro ponto. Precisamos aprender a fazer as coisas por amor. A gente viu nas outras aulas que a virtude cristã, ela é motivada pelo amor, né? Diferente da virtude pagã, que é motivada pelo alto esforço, né? Pela superação própria. Então você precisa se perguntar assim, por que que eu estou fazendo essas coisas? Por que que eu estou dando esmola? Ah, é porque é por amor? É para os outros me verem? É para eu me sentir mais boazinha? É por costume? Por que que eu tô dando esmola? Por que que eu tô sorrindo para os outros? É só para fingir que eu sou feliz? É só para fingir? Ou é porque realmente é um ato de caridade meu? Eu quero que as pessoas, eu quero levar alegria para as pessoas, tá? E por fim, outro ponto que é necessário nessa vida, nessa caminhada de virtude, é você fazer um exame de consciência todos os dias antes de dormir. Então, da mesma forma que você acompanha a saúde do seu corpo, a saúde da sua alma também precisa desse acompanhamento diário, tá? Porque senão, como é que você vai corrigir suas falhas se você não consegue identificá-las? Se você não souber quais que são as suas falhas, você vai viver uma vida sempre improvisada, igual uma empresa. Você precisa saber se vai fechar no vermelho, se vai fechar no verde. A gente também fecha o dia fazendo exame de consciência para saber se a gente está no vermelho ou no verde, para que no dia seguinte a gente retome, entendeu? E tenta fechar no verde. Então é basicamente isso, tá? Partindo agora para o final da aula, eu quero falar um pouco sobre a importância e a necessidade da gente ficar sempre atento, tá? Porque, resumindo aqui tudo que eu disse, para que você comece essa nova rota na sua vida, a gente precisa ter um pouco de atenção. E eu vou te falar aqui 3 pontos para que você esteja mais vigilante, tá? E o primeiro ponto, por que que eu tô falando isso, né? Porque você precisa estar mais vigilante, porque quando a gente tenta melhorar, aparecem muitos obstáculos. E é aí que você precisa ter força, tá? Então, primeiro ponto, defina bem o seu combate. Ou seja, qual virtude você precisa com urgência. São Paulo dizia uma coisa muito interessante: não corra sem rumo. Tem uma passagem dele que fala assim: não corra sem rumo. Então não adianta nada. Você fala assim: ah, agora eu vou. Eu preciso. A minha virtude é. A virtude que me falta é esperança ali. Eu preciso ir com calma. Preciso pensar bem nas minhas atitudes ali de conversar demais, fofocar demais, falar demais. Eu tô falando muito. Eu preciso. Mas você precisa de um rumo. Você precisa de atos concretos. E isso a gente já falou mais cedo, né? Anotar o que você precisa concretamente fazer. Ponto 2. Nessa luta aí que você vai empreender agora, você tem que evitar ficar dando golpes no ar, né? Dando murro no ar. Não, você precisa fazer o quê? Meditar, escrever, ter vida de oração, anotar as meditações que vêm na sua cabeça. Por exemplo, e não só anotar, né, o que você vai entendendo com as suas meditações, mas anotar de fato o que que você vai fazer. Então, eu vou largar o vício de acordar tarde e eu vou dormir 22 horas e vou acordar às 6 horas da manhã todos os dias. Entendeu? Se você não fizer isso, vai ser só um improviso, tá? E por fim,
sempre antes de dormir, verificar a sua lista de propósitos. Desses propósitos que você anotou, tá? Essa é a aula de hoje. A gente encerra aqui mais um capítulo e eu vou trazer na próxima aula uma continuidade de como você faz para ter força nessa luta que é buscar uma virtude e tentar adquiri-la, tá bom? Essa foi a aula de hoje, eu espero que ela entre na sua inteligência, atinja a sua vontade e você se mova a ser uma pessoa cada vez melhor, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.